E aí, pecuária? Bom, estamos começando mais um podcast Negócio Animal, o podcast itinerante, né? Vocês sabem que a gente está fazendo um pouco diferente, a gente está visitando os criadores, os proprietários, os técnicos, os veterinários para falar sobre o que tem de diferente, o que tem de novo, o que está sendo discutido no mercado. E esse é mais um podcast itinerante. Faça a questão de seguir a gente, clique no sininho para poder ser avisado sempre que tiver um novo podcast, um novo conteúdo. E eu gostaria de agradecer os nossos incentivadores desse projeto, os apoiadores que apoiam o Negócio Animal. Negócio Animal é um aplicativo de compra e venda de animais com segurança para você fazer a gestão da sua venda, fazer um bom negócio com segurança. Lembrando que o Negócio Animal gera contratos automáticos e faz toda a gestão dos recebíveis, e também a gente faz a interlocução entre comprador e vendedor sempre que há algum problema. Faça compra e venda com segurança com o Negócio Animal. Os nossos apoiadores, a Cemex é um grande apoiador do nosso trabalho, em nome de Nelson. A Tairana também é uma grande apoiadora do nosso trabalho, em nome da Tatiana. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Estamos aqui então começando esse podcast nesse lugar lindo, que é uma propriedade muito bacana, que se chama Água do Moinho. Fazenda é isso, Água do né? Moinho, sabe? Exatamente. E eu estou aqui na presença do Mamado, que é o proprietário aqui da fazenda. O nome dele é Mário Aguiar, mas conhecido aqui em toda a região. A gente está na região de Avaré, Botucatu, né? Eu moro em Mamado? Botucatu e a fazenda aqui em Avaré. É isso aí. Muito obrigado pela tua participação no podcast, por abrir aqui um espaço para a gente na tua agenda, para poder estar conversando com a gente e para poder estar contando um pouco da tua experiência na tua área de atuação. Eu que agradeço, Gustavo, o espaço aí, estamos sempre à disposição. Amado, a gente estava conversando agora há pouco sobre o IATF, né? Questão do melhoramento, pioramento genético. Me fala um pouquinho sobre isso na questão da tua criação. Como é que você enxerga essa questão? Bom, Gustavo, na verdade, a IATF, né? Eu sou zootecnista, né, formado em Botucatu, e eu me lembro que quando comecei a trabalhar, a inseminação no Brasil, ela inseminava 5% dos animais, era uma técnica muito boa, mas muito difícil de implantar. E foi graças a alguns profissionais, dentre eles o Zequinha, professor nosso lá de Botucatu, estourou a IATF, Inseminação Artificial Tempo Fixo. Ela viabilizou um aumento muito grande de número de animais a serem inseminados, que sem dúvida alguma é uma maneira de você acelerar o melhoramento genético, desde que bem feita. Ocorre que, na verdade, algumas pessoas promovem inconscientemente um pioramento genético do seu rebanho. Como é que é isso? Usando a IATF, né? Parece meio antagônico, né? Mas é muito verdade. Se você faz, presta atenção, se você faz IATF, presta atenção no que eu vou falar. Como que a imensa maioria das pessoas fazem? A imensa maioria das pessoas tem gado zebu, gado Nelore, basicamente a base da pecuária de corte, é uma raça excepcional, uma raça que tem muitas virtudes. Ela né, a gente brinca que o Nelore ele é bom com o dono, sem o dono, e apesar do dono ele vai para frente. Então é uma raça que tem muitas virtudes e é a base de produção de carne do Brasil. E hoje a raça que domina o mercado é o Angus. O cruzamento industrial é uma ferramenta excepcional, essa maioria das pessoas usa e deve usar o cruzamento industrial, inseminando com uma raça taurina e promover a heterose, né, 100% aí, de heterose, para produzir bezerros que ganham peso mais rápido, melhor qualidade de carne. Só que as pessoas, o que elas fazem? Ela tem um rebanho Nelore, ela insemina de Angus, e aí o que acontece? E depois faz o repasse com um touro Nelore. Quer dizer, então faz a primeira inseminação, 70% ali vai emprenhar. Normalmente 50%, às vezes faz uma segunda inseminação, mais 50%, vai dar 75% de prenhez, só que 25% dessas vacas, normalmente você faz um repasse com um touro. Você faz normalmente com um touro Nelore, que é uma raça excepcional, como já dissemos, porque cobre com o Angus, eficiência. inclusive, não vai conseguir cobrir a pasto. Exatamente, Né? Então, normalmente, e na maioria dos sistemas produtivos não consegue. Então ele faz um repasse com um touro Nelore, às vezes um touro muito bom que ele comprou por aí, e o que acaba acontecendo? As vacas que emprenharam na inseminação artificial, as 75% dessas vacas, elas vão emprenhar na inseminação artificial e você vai vender tudo, tanto macho quanto fêmea. As vacas que emprenharam do repasse de touro Nelore, o que acontece? Você vende os Nelore e acaba fazendo a reposição com essas fêmeas que você produziu, 100% Nelore. E que vieram de uma vaca que teve dificuldade na emprenhez. Esse é o negócio. A vaca que não emprenhou da inseminação, ela naturalmente é menos fértil. Ela emprenhou na monta, então ela é menos fértil. Ela emprenhou nas inseminações, acabou emprenhando com o touro. O que significa que ela é menos fértil. E você vai fazer reposição
com as filhas das vacas menos férteis. Ou seja, geração a geração, você vai estar diminuindo a sua fertilidade. E isso é uma característica fundamental, importantíssima para qualquer rebanho, né? Então você vai estar fazendo geração a geração um pioramento genético na fertilidade, que é uma característica fundamental para o sucesso do seu negócio. Então, em tese, geração a geração, seu rebanho vai ser menos fértil. Como que você resolve isso? E aonde que o nosso trabalho entra nessa história? O que a gente preconiza? Que a pessoa pegue seus 10, 20% de vacas melhores, mais férteis, as suas melhores vacas, insemina com um Nelore de alta qualidade. Você tem excelentes opções em todas as centrais, inclusive na Cemex, que você citou, né? Tem touros Nelore excelente para você inseminar e fazer a sua reposição de fêmeas. Inclusive, você vai selecionar ali touros com maternal forte, porque você vai segurar essas fêmeas, né? Características maternais fortes. Aí você vai ter fêmeas de reposição excepcionais. Então você vai inseminar 20% das suas melhores vacas com o Nelore, o resto 80%, 90% você insemina com o Angus, que o pessoal costuma inseminar, é a raça que domina hoje o cruzamento industrial. Você faça essa inseminação, se você já vem fazendo, e você faz o repasse com um touro cimental brasileiro. Um touro que é o que a gente faz, que é o que a gente cria, é um cimental selecionado em primeiro lugar com foco na adaptação. Então a gente mexe com cimental há mais de 30, acho que quase 40 anos, que a gente seleciona, vive no meio do cimental e seleciona cimental há 20 anos, com foco na adaptação. Um animal de pelo mais curto, mais adaptado ao calor, mais adaptado ao carrapato, mais adaptado à braquiária. Então a gente seleciona hoje no cimental adequado à realidade brasileira, um animal que realmente anda no pasto e vai cobrir com eficiência. Aí o que vai acontecer? Você vai inseminar sua cabeceira de Nelore cabeceira. Para reposição. Para reposição e para vender machos, você vai fazer machos excelentes também, porque vão ser excelentes machos do Nelore, né? 50%, 50% macho, né? O resto, você vai produzir 80% do seu rebanho, vai produzir um animal de cruzamento industrial que você vende muito bem com o Angus, que você tem resultados excelentes e tudo mais, e as suas piores vacas vão emprenhar de cimental brasileiro. E vão produzir um bezerro também muito bom, tão bom quanto, você vai ter o termo de comparação e você vai me falar depois, né? É tão bom quanto os animais Angus. Então você vai otimizar todo a sua produção. A cabeceira produz reposição, o seu rebanho como um todo vai produzir o volume de animal que você quer produzir de Angus, um volume muito próximo, que você fez com o Angus, e os animais de reposição, mesmo tendo nascido no tarde, e as pessoas da pecuária sabem que o bezerro do cedo normalmente é melhor que o bezerro do tarde, né? O bezerro que nasce primeiro, ele tende a ser melhor, mas você vai ter um termo de comparação de Angus de inseminação, touros, obviamente você vai escolher touros muito bons, com touros de monta natural cimental, e você vai comparar esse meio sangue e vai ver que esse meio sangue cimental, ele é tão bom quanto o meio sangue Angus. E aí você otimiza todo o seu processo e não mais repõe com filhos das suas fêmeas menos férteis. Pelo contrário. Não vai usar de jeito nenhum esse que emprenhou a monta, você não vai, você vai usar para o mercado, você vai vender. Você vai vender tudo e bem vendido, a um preço né, de mercado de cruzamento industrial, e os meios sangue cimental têm um preço tão bom quanto os Angus, com a vantagem da meio sangue cimental ser extremamente procurada, porque a meio sangue cimental ela é a melhor receptora do mercado para transferência de embrião. Você estava me dizendo que o cimental ele é muito, muito fértil, né? Ele é uma das raças mais férteis que tem facilidade para emprenhar, né? Eu acho que as pessoas desconhecem muito sobre a raça cimental, né? Então a raça cimental é a segunda maior raça no mundo em número de animais. Isso eu realmente não ela só perde para uma raça. Vou te dar aí, que você está nos ouvindo, vou te dar 10 segundos aí para você pensar para que raça que ela perde. A imensa maioria, né, a nível global, ela perde só para uma raça em número de animais no mundo. Ela só perde, vou esperar mais um pouquinho, mas assim, para uma raça que é disseminada no mundo inteiro. Pensou aí? Então vamos falar agora. É o holandês, é o Holstein, né, que é a raça de maior número no mundo, mas ela no resto do mundo, no mundo inteiro, ela tem o segundo maior contingente de animais. Assim, eu tive a oportunidade, eu gosto muito de viajar, procuro viajar bastante, tive a oportunidade de ir para muitos países para ver a cimental, e é interessante que ela em cada país ela é selecionada de uma maneira diferente, né? Se a gente pensar na Europa, é muito a dupla aptidão, carne e leite, propriedades pequenas, onde você tem que otimizar o espaço, então ela é muito difundida em todos os países da Europa, inclusive no leste europeu também ela é muito difundida. É bem interessante. Eu já estive na Polônia, na Eslovênia, vendo cimental tem rebanhos muito grandes. Tem alguns lugares, por exemplo, na Áustria. Ano passado nós tivemos a oportunidade de ir no Congresso Mundial na Áustria. O cimental na Áustria representa 85% de todo o rebanho.
Olha Se só. você somar todas as outras raças que existem na Áustria, elas compõem 15%. E só a raça cimental, que lá é chamada de Fleckvieh, ela compõe 85%. Né? Fleckvieh literalmente significa gado malhado. Né? Aham. Então é isso. Então é uma raça que vem crescendo, inclusive sua participação em outros países, né? E com seleções diferentes. Então falamos que na Áustria ela é dupla aptidão, sei lá, nos Estados Unidos ela é praticamente carne, é uma raça de carne com alta habilidade materna. Uhum. E aqui no Brasil a gente vem selecionando o que a gente chama de cimental brasileiro, que é um animal adaptado à nossa realidade. A gente tem um grupo de criadores de cimental brasileiro, do qual eu faço parte, e a gente começou com 5 criadores, normalmente criadores que já estavam criando há mais de 20 anos o cimental, porque entenderam que esse foi o grande problema do passado. Uhum. Né? Eu costumo conversar com pessoas que falam, não, já usei cimental, ele fica embaixo da árvore, ele morre, ele pega carrapato, ele não sai de dentro da lagoa, ele fica embaixo da árvore Passando mal, querendo né? morrer e tal. Isso realmente aconteceu no passado. Mas hoje os animais que a gente vem selecionando são animais efetivamente produtivos. É proibido tosquiar no nosso grupo, como eu falei, nós começamos com 5 no grupo de criadores de cimental brasileiro, hoje somos, se não me engano, 23. Uhum. Ele vem crescendo solidamente. Por quê? Porque é um animal que realmente responde. Você usa, fica satisfeito, volta a comprar de novo. Então, você todo. estava me dizendo, Amado, que você vem trabalhando com essa raça e aprimorando ela para a adaptabilidade brasileira. Então, essa coisa realmente do passado existiu. Quando se trouxe a raça para o Brasil, sofreu bastante, mas o que você vem fazendo desde então é trazendo os melhores indivíduos que se adaptaram à nossa realidade, eles estão aqui agora prontos para adaptados, né, o melhor, com a qualidade possível adaptada ao nosso ambiente, para poder fazer esse trabalho que você faz dessa mescla. É isso aí, não só eu, né, como outros criadores também, Sim, como eu falei, somos esse 23 grupo, né? desse grupo, né? Então nesse grupo é proibido tosquiar, ninguém pode tosquiar, os animais não podem ser criados estabulados, eles têm que ser criados a pasto. Porque senão mascara uma característica do animal, né? Exato. Porque a pessoa ou vai participar de uma exposição, ou vem comprar, tá tudo tosqueadinho, mas ele leva para casa. Vira aquele urso. Vira aquele urso, fala, mas o que é isso? Né? Exatamente. Isso aconteceu muito no passado. A gente dá um meia-culpa. Nós erramos muito no passado. Então nós vendíamos muito indivíduos, e é por isso que eu entendo que houve o cimental, ele dominou o cruzamento industrial nos anos 80, 90, e depois ele teve um declínio enorme de criadores, porque ele não entregava aquilo que prometia. Era um animal que não respondia. A hora que você soltava no pasto, em 90% das condições produtivas de pecuária de corte no Brasil, o animal não estava adaptado, pegava um pouco de carrapato, morria de babésia, ficava embaixo da árvore e não Sofria respondia. E não respondia. Não cumpria as vacas brancas como deveria. Então a gente vem focando em produzir um animal efetivo. Entendemos que nós cometemos o erro no passado, retificamos a rota e há muito tempo a gente vem selecionando para produzir um animal realmente adequado. Um touro que vai andar atrás da vaca, um touro de pelo curto que vai andar atrás da vaca, que não vai se incomodar com o calor, não tem problema de caminhar grandes extensões, tá certo? Mais resistente ao carrapato. É um zebu? Não é. Não, é um zebu, taurino. É um taurino. Ele pega mais carrapato. Mas a gente, por exemplo, aqui na propriedade, a gente tem há mais de 20 anos, a gente dá nota indivíduo por indivíduo dentro dos lotes, né? Eu tenho um lote de vaca prenha, que fica totalmente a pasto. A hora que ela entra na mangueira para fazer uma vacina, por exemplo, a gente olha indivíduo por indivíduo, se ele está completamente infestado de carrapato, ele tem uma nota 10. Se ele não tem nenhum carrapato, ele tem uma nota 0. E a gente faz um score de infestação, que a gente faz há 20 anos, e a gente já vem identificando cada vez mais famílias que pegam mais e que pegam menos. As que pegam mais a gente descarta, as que pegam menos a gente procura multiplicar. É um trabalho de seleção genética mesmo. Sem dúvida, é isso aí. A gente não sabe exatamente o porquê pega mais ou porquê pega menos. Eu posso lhe garantir, por exemplo, que não tem nada a ver com cor. O cimental tem uma variação desde o amarelo clarinho até o roxo cereja, né? Bem escuro. A cor influencia na infestação de carrapato? Não. Garanto e discuto com quem quiser. Não influencia. Temos indivíduos até... Porque tinha esse estigma também. Tinha. As pessoas tinham essa impressão. Né? Tinham também a impressão de que o animal mais escuro era mais resistente do que o mais claro. Isso não ocorre também. Tá certo? Então são coisas que a gente vem testando. O animal que tem pelo mais curto pega menos carrapato que o que tem pelo mais comprido? Garanto que não. É a mesma coisa. A primeira percepção que vem da gente é que o bicho se esconde melhor ali no pelo comprido. Isso acontece, ele se esconde melhor, mas assim, pega mais ou pega menos, sim ou não, isso não interfere. Isso não interfere, são coisas que a gente vem testando há muito tempo, procurando identificar.
tem muita ligação com família, com indivíduos, e não com cor ou com comprimento de pelo. Isso eu É garanto uma para vocês. genética contra o carrapato, e não da cor que interfere nisso. Famílias, né? Aham. Que nem, por exemplo, na minha família, da minha mãe, a turma morre do coração. Do meu pai morre de diabetes. Eu provavelmente vou por um desse rumo aí. Um dos dois. E essa programação familiar ela é muito forte, ela é muito importante, tá certo? Aham. Então você começa a ver indivíduos, famílias. Eu até cito isso porque quando a gente começou essas observações, o animal que menos pegava carrapato era uma vaca vermelha de pelo comprido. E o segundo animal que menos pegava carrapato era um animal amarelo de pelo curto. Só que uma era filha da outra. Então é família. Essa família, Chega a essa certo? conclusão. E depois a gente continua, não só por esse caso, Sim. mas por outros, né? Sim. E esse foi o primeiro alerta que me falou, opa, peraí, não, cor, pelo ou família. Aí a gente começou a ver com outras famílias e viu que as famílias mais resistentes tendem a produzir animais mais resistentes, e as famílias mais suscetíveis tendem, é natural isso, né? Geneticamente natural, né? E uma coisa interessante, né, que você também estava me dizendo, Amada, que as fêmeas, elas são muito atenciosas, vamos dizer assim, com os filhotes, quer dizer, tem uma expressão para isso, né? Ela cuida muito bem da cria. Uma habilidade materna muito grande. Na verdade, Habilidade a gente materna, comentou, né? Você comentou a questão de produzir um animal adaptado, né? Aham. Qual que é o nosso foco de seleção aqui na água do moinho? Primeiro, são 4 características. A adaptação, a rustidade em primeiro lugar, depois a fertilidade, depois a habilidade materna e depois o ganho de peso. Essas são as características que a gente seleciona aqui e procura focar. A gente, na maioria dos nossos animais, hoje a gente tem 120 matrizes, o nosso cimental é um animal de corte com alta habilidade materna. Tá? E nós temos algumas que são efetivamente dupla aptidão, onde você pode tirar leite e explorar o leite. As nossas fêmeas costumam ter bastante leite, mas para desmamar um bezerro pesado, não para explorar. E nós temos uma linha de indivíduos que é sim para tirar leite, que a gente seleciona para quem tem um leite a pasto, tira 10, 12 litros de leite a pasto, quer aproveitar o macho. O cimental tem muitos sólidos, né? Gordura, proteína, um leite com um alto nível de sólidos. Você aproveita o macho, mais fertilidade, mais sólidos para fazer um queijo. Tem vários criadores que se dedicam a isso, né? Tem uma galinha da Angola que está judiando da gente bom para o ali. pessoal saber que a gente está aqui no meio da fazenda mesmo. É isso aí. Mas é isso aí. Basicamente, então, assim, a habilidade materna é uma característica da raça cimental. Né? E por isso ela é, como eu comentei, uma raça extremamente procurada para receptora de embriões, né? O meio-sangue cimental Nelore. Por quê? Você tem fêmeas muito valorizadas quando você produz o meio-sangue cimental Nelore, porque ela é excelente para ser receptora, porque ela emprenha com facilidade. A primeira TE, primeira FIV, primeira clonagem foi feita com uma raça cimental. Ela pare com muita facilidade. A gente sabe que a FIV, a fertilização in vitro, normalmente aumenta o tamanho dos bezerros no parto. E aí você precisa de uma vaca de ilhos para parir com facilidade, né? Senão você tem problema de parto. Ela tem muita habilidade materna, então ela vai ter muito leite para desmamar esse bezerro de alto valor genético que você tem. Isso você estava me dizendo que é importante também, que ela traz um ganho de peso no desmame que é algo diferencial, né? Quando você faz a cruza do Nelore com cimental, né? Exato. Na verdade, o cruzamento industrial preconiza isso, né? Um cruzamento entre 2 espécies, o zebuíno, basicamente o Nelore, e o taurino, no caso o cimental, ou qualquer outro taurino, o Angus, o charolês, o que quer que seja. A hora que você faz o cruzamento industrial, que você tem essa cruza de 2 espécies diferentes, você tem ganhos adicionais, frutos da heterose aí, que é de 20% a 25%. Né? Então, a raça traz isso, você tem esse ganho tanto no macho quanto na fêmea, e tem esse adicional de você produzir uma fêmea meio sangue tão valorizada quanto o macho, porque ela é muito procurada para esses sistemas de produção de receptoras, né? Por nós temos todos os criadores de outras raças também procuram essa meio sangue cimental, porque além de tudo isso que eu falei, na hora que você vai descartar essa receptora, você tem uma fêmea grande, pesada, que vai te retribuir esse dinheiro, vai te devolver esse dinheiro, ela ganha dinheiro, você pode matá-la depois e vai ser ressarcido do seu investimento inicial. Essa estratégia é muito bacana, muito boa, né? Porque você pega 20 das melhores matrizes que você tem para fazer 20%, né? 20%, desculpa, 20% das matrizes para fazer a reposição do rebanho. E aquelas 20% que emprenham mais tarde vão te trazer uma cria nessa era, né? E você descarta ela junto, provavelmente. Você pode descartar, vai descartando, porque você vai repor com as repondo, melhores. exatamente. Então você vai geneticamente melhorando o seu rebanho e otimizando a produção de todo o seu rebanho. E é muito interessante isso, eu estou frisando isso porque foi um ponto que para mim foi de bastante atenção, Amado. Que você utilizar
o macho cimental para pasto, né, para cobrir essas vacas, ele vai andar atrás da vaca, como você disse, ele vai cruzar realmente. A outra opção seria colocar o Nelore, mas aí você está, né, agindo contra a habilidade genética do teu rebanho. A fertilidade do seu rebanho a longo prazo, né? Eu acho que esse é o grande diferencial desse nosso rebanho, desse nosso trabalho, de produzir um touro europeu, 100% europeu, não é uma raça sintética, porque o pessoal às vezes opta por raças sintéticas, como o Brangus, o Sim Brasil, Santa Gertrudes, raças 5/8, né, que são compostas de 5/8 taurino e 3/8 zebuínos, que é uma raça que tem mais, normalmente mais adaptabilidade, mais capacidade de cobertura a campo, mas você perde na heterose dos bezerros, então você vai perder aí 10% na heterose dos bezerros, fora também a menor padronização que você tem nos produtos. A hora que você usa uma raça sintética, você tende a ter menos heterose e menor padronização dos produtos, que você tem com a raça 100% taurina, que é o caso do cimental brasileiro, o cimental adaptado, e esse trabalho que a gente vem fazendo, né? E hoje, nesse trabalho que você vem fazendo aqui, Mamado, você hoje preconiza a venda de qual animal aqui na fazenda? Bom, na verdade, quando a gente começou, a gente vendia todos os machos e não tinha liquidez para as fêmeas, a gente não tinha procura para as fêmeas. A gente começou, ninguém queria nem saber de cimental, na verdade, né? Então a gente conseguia vender os machos, eventualmente, com algum esforço, e a pessoa também às vezes ficava meio preocupada se cobriu ou não. Só que depois, o que aconteceu? Como a pessoa teve sucesso com o macho, voltou a comprar. Então uma coisa que a gente entende que chancela o nosso trabalho é o alto nível de revenda que a gente tem dos nossos machos. Então a gente tem clientes que já estão há, sei lá, 7, 8, 10 anos, vem quase todo ano, a cada 2, 3 anos, volta a comprar, usa o touro, tem resultado e volta para comprar mais. Então a gente inicialmente vendia mais machos e não tinha liquidez para fêmeas. Já de uns 4 a 5 anos para trás, começou a aumentar muito, para cá, né, para trás, mas para cá, começou a aumentar muito a procura de fêmeas, porque o que acontece? Muitas vezes, nós temos um cliente aqui, o Júnior Scipione, posso falar o nome? Não tem problema nenhum, criador aqui da região de Bauru. O Júnior é interessante, que é um cara da área da cana, ele arrendou uma propriedade de pecuária, e nessa propriedade tinha lá 800 vacas, se eu não me engano, e tinha acho que 6 ou 7 touros de raças diferentes ali. Não tinha cimental. Eu não vou citar as raças, mas tinha ali 6 ou 7 raças, touros diferentes nessas 800 vacas. Aí depois de um primeiro ano, por interseção... Desculpa, mas as vacas eram que raça? Nelore. Tá. Nelore. Aí ele comprou um touro cimental para experimentar. No ano seguinte ele comprou mais 2 ou 3. No ano seguinte, bom, resultado. Hoje ele só tem touro cimental nosso. Lá tem acho que 10 ou 12 touros cobrindo, se eu não me engano. Ele faz inseminação e faz repasse com os nossos touros. E já dá uns 2 anos para cá, ele vem comprando fêmeas, bezerras, para ele produzir o próprio touro. Então ele experimentou o produto, ele também tá fazendo não tem mais nenhuma outra raça, e ele está produzindo o próprio touro dele. Ele fala, poxa, por que eu vou comprar um touro? Hoje um touro a gente está comercializando na faixa de 14 mil reais, e você é capaz de comprar uma fêmea por 8 mil reais. Então você pode comprar a fábrica do produto mais barato que o produto. Então ele está comprando novilhas para fazer o seu próprio, fazer matriz, para ele produzir seus próprios touros a um custo mais baixo, ele vai produzir do jeito que ele quer. Eu acho isso muito positivo e é um mercado que vem aumentando. Então a gente, hoje, o nosso negócio é vender touro, segue sendo, a gente vende touro, que é o nosso negócio, mas aumentou muito a demanda para fêmeas também. Recentemente nós fizemos um shopping onde a gente vendeu, acho que, macho não, com certeza, muito mais fêmeas do que macho, porque novos criadores entrando, entendendo que é uma oportunidade de negócio e comprando uma bezerra, uma novilha, porque é natural que a pessoa comece devagar, compra 1, 2 animais, experimenta, vê se realmente é verdade o que nós estamos falando, se é um animal efetivamente mais adaptado, se é um animal efetivamente produtivo, né, e vai crescendo o seu rebanho gradualmente. Então a gente tem mercado para tudo hoje. Entendi. E você também, na propriedade, você tem algo para corte desses animais? Você vende para corte? Não, só para... Na verdade, a gente tem hoje umas 120 matrizes puras, cimental, e eu tenho 20 vacas Nelore. 20 vacas Nelore justamente para mostrar o produto. Ela serve para eu mostrar o resultado, cruzamento, exatamente, né? E hoje eu fiz, esse ano mesmo, a gente fez isso, a gente seminou de Nelore, algumas para fazer a nossa reposição e colocou um touro cimental para fazer o repasse. Então o que eu estou falando porque eu faço, pode fazer que dá certo, né? E que quiser vir ver aqui, pode vir ver o resultado aqui na fazenda. Então a gente tem essas vacas Nelore que nos ajudam para mostrar e elas também nos ajudam no controle de carrapato aqui na fazenda.
Então aqui na fazenda a gente faz basicamente 4 coisas na questão carrapato, que é uma grande questão do taurino. Primeiro, que é o controle natural, como todo mundo faz. Um controle com medicamento, nós fazemos também, eventualmente, porque nós temos um grande número de taurinos, então muito mais suscetíveis, né? Então a gente faz um controle com medicações, com princípios ativos convencionais. Sim. A gente faz essa seleção que a gente vem fazendo há 20 anos, indivíduo por indivíduo, para selecionar aquele que pega menos carrapato. Nós fazemos também uma adubação nitrogenada no pasto, então a hora que você faz uma adubação no pasto nitrogenada, você ajuda a controlar também a infestação de carrapato no pasto, né? Isso também ajuda a controlar. E a gente usa esse nosso grupo de vacas Nelore para colocar nos pastos mais infestados. Então, os pastos que têm mais infestação de carrapato, a gente coloca as Nelore, porque o que acontece? O carrapato sobe na Nelore, não consegue se fixar na maioria das vezes, acaba morrendo e depois não sobe de novo. Então, você acaba ajudando como um controle biológico. Você combate o carrapato impedindo que ele se alimente. Né? Ele não consegue se alimentar, cai e depois não sobe de novo. Né? Então, são vamos dizer, as 4 frentes da nossa luta contra o carrapato. A gente quer lutar contra ele, a gente entende que a raça europeia precisa, mas a gente quer produzir um animal numa condição que tenha carrapato. Eu nunca vou acabar com o carrapato aqui, porque os animais têm que estar sempre em contato para poder justamente a gente selecionar aquele que é menos suscetível ao carrapato. Isso é bastante importante. Agora uma questão também você estava me dizendo, Amado, da raça, que é uma questão histórica, né? Ela também na Europa tinha aptidão para força, para tração. Originalmente cimental, vamos dizer, os primeiros registros da raça cimental são de 1804, ele é originário do Vale do Rio Cime, na Suíça. Tive a oportunidade de ir lá visitar, um lugar maravilhoso, né? Então, Cime é o rio e tal significa vale. Então, cimental, Vale do Rio Cime. Originalmente, eles eram selecionados para tripla aptidão, que é carne, leite e trabalho. Antigamente havia também a seleção para trabalho. E hoje não mais, obviamente, temos máquinas para isso, né? Então você tem seleção para carne, seleção para leite. No mundo inteiro eles são selecionados de maneira diferente. Eu tive a oportunidade de ver seleções com foco no leite, por exemplo, na França, com média de 9 a 10 mil quilos de leite. Haviam vacas de 12, 13 mil litros de leite por lactação. Estamos falando de 30, 40, 45 litros dia, tá certo? Mas é uma condição fechada, freestyle, uma condição completamente diferente ao que a gente tem aqui, né? Então você tem esse tipo de seleção, da mesma maneira que nós temos aqui seleção de alguns dos nossos animais que tem leite para o bezerro, não dá para tirar, mas suportam toda uma condição de clima, clima tropical, que é a grande realidade, porque os taurinos vêm de um lugar de clima temperado completamente diferente da nossa realidade, né? É algo bem interessante essa questão também. Quer dizer, a data é 1800... com os primeiros registros de cimental é 1800 e pouco. No Brasil, a primeira importação foi aqui em 1904, que foram animais trazidos justamente para melhorar, né? Você sabe que no Brasil não tinha zebuíno, não tinha taurinos tinha nenhum. No Brasil, tinha nada. Bovinos não tinha, né? Quando Pedro Álvares Cabral chegou, na verdade, os primeiros bovinos vieram lá atrás com as caravelas, basicamente são raças actânicas que vieram ali da Espanha e Portugal, que foram os nossos Portugal, nosso descobridor. Primeiros colonizadores. Exatamente, os nossos colonizadores. Primeiro registro de zebuínos foi em 1826, se eu não me engano, um casal que veio da costa do Malabar, da Índia, vieram para cá, e é interessante a gente ver, né, que assim, esse é um número interessante que eu acho legal. O Brasil, você não vai saber, eu vou falar para facilitar, mas ele importou mais de... É interessante a gente pensar que hoje o rebanho do Brasil, mais de 90% do rebanho do Brasil tropical, vamos dizer, de São Paulo para cima, né? Ele é zebuíno, baseado em raças zebuínas. E 10%, nem isso, 5% é taurino. O Brasil importou vivos já mais de 1 milhão de indivíduos taurinos. Caramba. Importou do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, da Argentina, do Uruguai. Importou mais de 1 milhão em pé de taurinos. E zebuínos foram menos de 7 mil animais.
Quer dizer, 6.300 ou 3.600? Acho que 6.300, estou em dúvida agora mas aqui. isso que virou o Brasil. 100.000 animais deu 90% do rebanho. E 1 milhão, 5% do rebanho, ou 10% do rebanho. Por uma característica só. Qual? Adaptabilidade, né? A adaptação. Uhum. Então, por isso o nosso foco é selecionar a adaptação. Um animal que seja produtivo, mais adaptado. Então, o nosso foco primeiro e muito claro é a adaptação, e a gente vem selecionando muito nesse sentido. Tá certo? De fazer um animal efetivamente adaptado. Então, esses animais que vieram para cá, né? Mas é interessante ver uma questão, né, que acontece, assim, que às vezes as pessoas têm meia informação. Nós falamos que os primeiros zebuínos em 1820, se não me engano, animais da costa do Balabar lá, vieram e se mostraram muito mais produtivos do que os taurinos que existiam aqui, os animais da Península Ibérica, porque eles eram mais adaptados. E qual que era o diferencial entre eles? O tamanho da orelha. O zebuíno tem a orelha grande, grande, comprida, maior, e o taurino, orelha menor, redondinha. Então começou-se a fazer a correlação de que o bom é o zebuíno tem a orelha grande, então eu vou selecionar um animal com a orelha grande. Quanto maior, melhor. Aí você tem a formação da raça Indo-Brasil, Indo-Berada, que foi feita, que eram os animais, e o critério de seleção era a orelha, quanto maior, melhor. Isso, a orelha é só uma característica física, não tem nada... Produtivo, nada. De troca de calor também não tem nada disso. Não é significativo, efetivamente. Né? Aí, você então criou o Indo-Brasil, que é uma raça de muita orelha. E qual foi a raça zebuína que dominou o Brasil? O Nelore. Que tem a menor orelha. Então, se você focar em características meramente comerciais, muito provavelmente você não vai ter sucesso a médio e longo prazo. Você pode ter a curto prazo. Eu vou criar essa raça porque essa raça, o mercado está bombando. Agora, você vai entrar na alta e vai acabar saindo na baixa. Ou não vai ter sucesso. Agora, se você focar em selecionar um animal que efetivamente é produtivo, com o tempo ele vai ganhando seu espaço e aí sim você vai... Eu entendo, é isso que eu aposto. Sim, mas por que você cria cimental que ninguém cria? Eu crio porque a hora que vai no pasto, a pessoa tem resultado e volta a comprar, isso me dá segurança de que eu vou. Porque você não entra numa raça que está tendo leilões de média de 70 mil, 80, 100 mil reais, porque eu não acredito naquilo que não é produtivo. Selecionar, uma vez eu até fui convidado para dar uma palestra num congresso mundial de cimental, justamente falando sobre características produtivas, raciais, e comerciais. O que é mais importante? Né? E eu entendo que o importante é que o animal seja efetivamente produtivo. Tem que trazer resultado para a propriedade. Para realmente dar para se manter efetivamente comercial. E é isso que a gente vem focando. Eu acho que com excelentes resultados, a gente está super contente aí com as pessoas que vêm chegando e somando a esse trabalho de selecionar um animal adaptado à nossa realidade, porque, óbvio, se você tem um N maior, um número de animais maior, você tem uma evolução genética maior também. Então, quanto mais criadores trabalhando, né? E eu entendo que os criadores que focam em produzir também um cimental, como a gente faz o cimental brasileiro, eles botam sementes. Com touro que você vende dá resultado positivo, você propaganda para todo mundo, né? A gente tem que reverter uma história errada do passado, que, volto a dizer, foi culpa nossa, eu participei disso também, erradamente, e entender... Mas era uma questão de experimentação também, né, Amado? Não pode se dizer que, assim, errou porque... Então, mas assim, a gente errou, eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz zootecnia, me formei em 91, em 91 eu consegui um estágio no Canadá, fiquei 3 meses lá, e tive a oportunidade de ir num leilão de touros, um leilão, 100 touros jovens de 1 ano de idade, touros de 1 ano de idade, pesando em média 600 quilos em média. Estou falando de 20 arrobas com 1 ano há 30 anos atrás. Caramba. Falei, cara, esses caras aqui que entendem de pecuária, aqueles brasileiros tupiniquim não entendem nada, porque aqueles Nelore lá. E aqueles touros que eu trabalhava ali, eu trabalhei de funcionário ali, ali na fazenda, de peão mesmo. E aí eu via que aquele touro comia uma graminha desse tamanho, tinha um pelinho fino com 3 graus de temperatura lá fora, 3 graus, o bicho com um pelinho fino, comendo uma graminha desse tamanho, ganhava peso pra caramba. Falei, isso sim é pecuária. Voltei e vim vender genética. Você imagina lá aquelas moitas de braquiária que eu tenho lá. Nesse frio, o bicho engorda lá, então... Sem pelo, engorda. Quando eu voltei aqui, aqueles bichos, eu comecei a vender sêmen desses animais, que eu acreditava que seriam uma solução para a nossa pecuária. Quando começou a nascer, aqueles bichinhos que não tinha pelo nenhum lá, o filho dele aqui nasceu com um pelo desse tamanho.
Peludão. Por quê? Porque o pelo ele é uma proteção, tanto para o pelo quanto para o calor. Então o que acontece? O animal, para o frio como para o calor. O animal que estava adaptado no frio, ele não precisava de pelo. Quando ele veio para cá e veio aquele calor, aquele sol, ele botou um pelo para se proteger. Sim, ficou uma camada térmica ali. Para se proteger, exatamente. Então ficava aquele bicho cabeludo. Aquela graminha dele que ele comia ali e engordava, aquilo tinha 30% de proteína. O nosso pasto tem 4, 5% de proteína. Então é completamente diferente. Aquele bicho lá nunca tinha ouvido falar de um carrapato. Nem ouvido falar. A hora que chegava aqui, pegava 3 carrapatos, morria de babésia. Então, aquilo que eu acreditava que era efetivamente muito bom, na verdade era muito ruim. Era inexperiência nossa, não foi má fé. Não, foi tentando realmente acertar, olhando, exatamente. dava um resultado incrível lá, daquele jeito, Parecia naquelas condições. maravilhoso, parecia maravilhoso, tá certo? Então é isso, a inexperiência, a ignorância efetivamente, né? Existe uma coisa que se chama interação genótipo-ambiente, como determinado, é um conceito de melhoramento genético, como determinado genótipo responde àquele ambiente. O que é melhor, um urso polar ou um camelo? Depende. Certo? Se é para o deserto, o pior camelo é melhor do que o urso polar. Exatamente. Agora, se é para o Polo Norte, o pior urso polar é melhor que qualquer camelo. Né? Então é isso, eu acho que é isso aí. Então a gente errou lá atrás, falou, vamos entender, vamos retificar. E a gente vem selecionando esse animal efetivamente produtivo na nossa realidade. Sim. Isso é legal porque tem despertado assim, interesse de várias pessoas no mundo tropical. Sim. Eu tenho consciência que eu nunca vou vender genética para o Canadá, para a Áustria, para a Suíça. Não vou vender, eu vou vender para a nossa realidade, para a África do Sul. A África do Sul a gente fala na África. O cimental teve uma moda de cimentar o sul-africano no passado. Olha só. A pessoa fala, África, puxa, que espetacular. Eu tive na África do Sul em 96 a primeira vez. Fiquei impressionado com aquele gado de lá. Só que eu também não me apercebi que a África estava abaixo do trópico. É outra realidade, lá neva. Então é outra realidade, tá certo? Sim. Ele pode compor a nossa genética, mas não é a nossa genética. A nossa genética tem que ser feita aqui. E hoje a gente tem, graças a Deus, tivemos a oportunidade, assim, a gente recebe bastante visita, inclusive esse mês vem o pessoal da Colômbia aqui, e ver esse nosso trabalho serve muito para a Colômbia, para o sul do México, não para o norte, mas para o sul do México, para Guatemala, Costa Rica, já mandamos embrião para Costa Rica, e vários países... vamos dizer, sul-americanos e tropicais, então, como vem buscar, né, zebuíno, também está começando a perceber que esse nosso produto serve bem para eles também. A gente tem conversado bastante nos outros podcasts, Mato, sobre a questão fundamental para um pecuarista, que é a capacidade dele lidar com a pastagem, com o alimento dos seus animais, né? Tem alguma questão específica em relação à pastagem para o cimental? Ou é totalmente o pecuarista? Porque assim, o pecuarista é muito uma questão de mentalidade, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas voltando à questão da pastagem, porque a gente está acostumado, né? Eu vejo a história da minha família, tudo, aquela coisa de botar o bicho lá e largar, né? É aquilo que você estava falando. Pelo criador, com o criador, apesar do criador, né? Então, a pastagem, tem algo a ser... Bom, o que a gente faz aqui? Qual que é o nosso entendimento? Que a gente tem que produzir um reprodutor, nosso produto principal é um touro, é um reprodutor, na situação que ele vai encontrar na fazenda do nosso cliente. Então, a imensa maioria de Brasil é braquiária. Então, a imensa maioria dos nossos pastos são braquiária. Nós temos aqui algumas manchas de grama, um pouco de pânico em alguns pastos, e eu gosto de ter vários tipos diferentes de braquiária, para que uma é mais resistente ao frio, a outra mais resistente a uma enchente, e ao calor, e outra produz mais em determinado momento. Então a gente tem aqui, nosso pasto basicamente é braquiária, e a gente quer fazer o que o nosso cliente tem. Então a gente está sempre procurando usar o que o pessoal muito tem bacana, usado. Essa é a nossa ideia, é não mascarar. Eu não quero ter a maior produtividade possível aqui. Eu quero ter um touro que vai chegar na sua propriedade ou no meu cliente, ele vai ficar satisfeito e vai vir buscar outro. Esse é o nosso foco, sempre com esse foco. Então, a mesma realidade que existe na grande maioria das fazendas de produção, a gente procura ter aqui. É óbvio que a gente não tem as extensões, infelizmente, de uma grande fazenda de produção de carne, mas ou um mercadistado para poder... Porque não dá, gostaria de ter, né? Quem sabe um dia, vamos trabalhar muito, né? O Brasilzão é bem grande, né? Tem características muito climáticas diferentes, distintas, mas a braquiária predomina muito no país. E a gente se você está tratando dessa maneira, está tratando bem parecido do que... Sim, é óbvio que a gente agora tem procurado dar uma... Não existe mágica também, nós estamos falando em zootecnia. Zootecnia
zootecnia são 3 pilares, né? Genética, saúde e nutrição. Você tem que ter, não tem raça que se expresse com qualidade num gramão rapado, né? Não tem jeito. Aí não tem. A gente estava falando ontem com o Marco e ele estava justamente, ele é especialista em nutrição e falando dessa questão, né? Que o proprietário hoje em dia ele consegue mudar o jogo na propriedade dele só tendo muita atenção com a questão da pastagem, né? Por exemplo, a entrada não pode estar muito rapada, não pode estar muito alta, porque a grande concentração de proteína para cada tipo de pasto está num tamanho diferente. Então, bota um piquete ali, marca a entrada onde tem que estar e trabalha dessa maneira, já vai ter um ganho muito, muito grande, né? Hoje você tem estudos de tamanho de entrada e tamanho de saída. Se você puder, você vai otimizar aquela realidade que você tem ali, você vai otimizar. E eu acho que é isso. A gente, antigamente, né, a pecuária aceitava muito desaforo. O cara podia ser muito extrativo, que ele conseguia ter lucro, sobreviver e viver com qualidade. Hoje não, eu acho que as pessoas que forem, cada vez elas são mais... Vai tirar do mercado. Vai saindo, exatamente. Vai saindo, porque eu lembro, menos competente, eu lembro um criador que um agrônomo chegou e falou, tá, você tem quantos anos da propriedade? Tenho 40 anos. Quantas vezes você tocou o calcário? Nunca. Pô, aí, que jeito que você só pensa em tirar, não bota nada de volta, né? Então precisa. Aí não tem jeito. O extrativo, ele está deixando do negócio, ele está saindo. Né? A gente está numa crise na pecuária no momento, arroba lá embaixo e tudo mais, mas a crise tem um lado positivo. Ela vai saneando, ela vai limpando. O menos eficaz vai indo embora. E os melhores vai ficando animais, os caras mais tudo competentes, que vai, tudo, em todos os sentidos. Né? Então eu acho que tem que se preparar para isso, é um ciclo também, né? Não pode desesperar e tem que se preparar, tem que modernizar o que faz, porque não tem, né, como obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Você precisa trabalhar, melhorar para poder... Em todos os sentidos, né? Só que alguma coisa que eu vejo é assim, né? A gente falou em genética, nutrição e manejo, são as 3 coisas. O manejo você muda de hoje para amanhã. Você é uma coisa mudar. assim, é maneiro. Você muda amanhã, hoje amanhã. Exatamente. A nutrição você consegue mudar de hoje para amanhã também. Você muda a ração que você está dando de um dia para outro, você consegue rapidamente trocar um pasto. Você não tá bom, eu pego, meto a grade ou não, faço o plantio direto, sei lá. Dá para fazer alguma rapidamente eu retorno. A genética, o erro demora muito para você perceber. Então, se você, por exemplo, vamos supor, você tem sua vacada Nelore lá, inseminou com determinada raça, inseminou, botou um touro, são 9 meses para nascer, vai nascer, você tem mais 7 meses para desmamar, na melhor das hipóteses, então nós estamos falando de 1 ano e meio, fala, putz, fiz burrada. 1 ano e meio você vai ficar com ele. Na melhor das hipóteses é 1 ano e meio. Planejamento é fundamental dos passos que você vai dar. A genética, ela é fundamental, porque demora muito para você rever seu caminho. Eu começo a criar uma raça, não tá bom, então... e se for uma raça leiteira, então piorou, é mais ainda, porque você vai ter que chegar lá na frente, vai ter daqui 4, 5 anos, você vai, não deu leite, aí piorou mais ainda, né? E a questão da genética... A genética, ela demora mais para você refazer as suas rotas, né, eu diria. E às vezes você pode ter um problema muito sério, né? Porque se você errar, você pode não conseguir se desfazer depois, pode estar num ciclo de baixa e isso é muito comum, a gente vê muita gente que entrou em raças na alta, como eu comentei, pagou caro e depois não tem liquidez para vender a preço nenhum, né? Isso acontece, eu já, cabelinho branco que eu tenho, não, já passei por várias modas, entendeu? E assiste ali, né? Quando a gente tem uma crença, né, e está baseada em estudo, baseada em análise, a gente pode ficar firme nela, vai passar uns perrengues, mas está apostando nessa questão. Tem que se basear, né, não só em papel, né, porque papel aceita qualquer coisa, então também ali você vai estudar a história de qualquer raça, toda raça é rústica, é fértil, é isso, foi criada lá nos Pirineus, então ela é super não sei o quê, então teoricamente ela é muito boa, mas na prática não é tudo isso. Então acho que a história é muito importante, o que já aconteceu e você poder visualizar. Mas é muito legal olhar para o teu trabalho, Mara, e ver isso, né? Você assíduo, quer dizer, grudado, vamos falar, nessa raça e assiste há 20 anos as coisas acontecerem e está vendo e acredita na qualidade que essa raça traz dentro das características dela e da adaptabilidade dela. Toma retificar, não é 20 anos não, na verdade eu comecei a mexer com cimental, eu tenho o meu plantel há aproximadamente 20 anos, mas eu mexo com cimental eu comecei o primeiro contato com cimental em 86, então nós estamos falando de 40. Não, primeiro contato, na verdade nós tínhamos um colega aqui, o Maurício Moller, que foi um dos
os precursores do arrasto cimental nos anos 80. O seu pai, o Jaime Mora, que é um amigo nosso, quando vem aqui, de quem eu comecei o meu rebanho também. Então isso em 86, quando eu entrei em Botucatu, na zootecnia, nós fomos numa exposição em Londrina, que é bem essa época, né? Tá, semana passada estava tendo. E lá eu conheci a raça cimental, eu me interessei, falei, poxa, a gente começou a acompanhar, então estamos falando de quase 40 anos efetivamente. E aí eu fiz um negócio que eu acho que foi muito positivo. Eu estava na faculdade, fui estudar as características de cada raça. Então, assim, vamos pensar em taurino só, não vamos considerar os zebuínos, pense só nos taurinos. Vamos lá. Quais são as raças de maior ganho de peso? Que eu entendia que era maior velocidade de ganho de peso. Isso era uma característica muito importante para quem faz gado de corte, no meu modo de ver. Quais são as raças? As raças, basicamente, charolês, cimental, marquigiana, são as raças que tendem a ter maior... Eu fui fazendo um ranking, maior ganho de peso. O que é importante também? Eu acho que a habilidade materna é muito importante, porque não adianta eu ganhar peso se eu não tiver leite para o bezerro. Sim. Quais são as raças? Cimental, depois pardo suíço, depois, sei lá, Angus, e assim foi. Eu não me lembro agora exatamente a ordem. Onde é que você repetia as características, né? Quais são as raças de melhor rendimento de carcaça? Limousin, Blonde Aquitaine, cimental... Aí eu reparei que de todas as características, o cimental estava sempre entre as melhores. Ele não tinha nenhuma grande deficiência naquilo que eu entendia como importante. Ela estava sempre entre as melhores de todas as características. Eu falei, opa, o negócio aqui é interessante. Aí depois, com o tempo, eu vi que a grande deficiência dela, como de todos os taurinos, era a adaptação. E havia um trabalho já de adaptação aqui no Brasil. A gente falou da raça cimental e tal, em 1904, veio as primeiras importações, muito disso foi para o Espírito Santo ali, houve um trabalho no Espírito Santo de cruzamento absorvente sobre alguns rebanhos lá, sobretudo Guzerá, e criou-se uma linhagem de cimental chamada Espírito Santo, que era um cruzamento absorvente. O cara tinha um rebanho lá, Guzerá, baseado em Guzerá, mas não era só Guzerá, cimental de novo, depois cimental de novo, e aquilo fez um cruzamento absorvente de alguns animais muito adaptados àquela realidade. Cimental, puro por cruza, não puro de origem, mas puro por cruza, muito adaptados. É uma genética que a gente pode usar na nossa composição para trazer uma adaptação mais rápida. Foi usado, sobretudo, no passado, hoje não mais, que eram animais muito adaptados, mas muito pouco produtivos, e agora a gente já tem um mix disso aí tudo. Então, o cimental foi em 1900, exatamente no ano que eu nasci, em 63, foi criada a Associação de Cimental, lá no Espírito Santo, e ela é no Espírito Santo até hoje, em Cachoeiro do Itapemirim. E já houve um núcleo grande de criadores no Espírito Santo, mas hoje a maioria dos criadores está em São Paulo, né? Eu falei 20 anos, mas 20 anos que você tem o nosso rebanho, o seu rebanho e botando em prática tudo aquilo que... Mas o estudo é quase de 40 anos lidando com a... Isso, até porque antes eu orientava as pessoas, acasalava e tudo mais, mas as pessoas começavam a fazer um trabalho, daí ela ia para a França, havia um gado excepcional na França e começava a usar francês. Daí ia então não tinha, e eu sempre falo, não tem vento bom para quem não sabe para onde está indo, né? Você não tem um rumo, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então a gente tem um foco muito claro. Rusticidade, fertilidade, habilidade materna e ganho de peso. Essas são as características que a gente seleciona, produzir o melhor taurino, o melhor europeu para cobrir vaca branca pasto. Esse é o nosso principal foco. E tem agora um outro braço, que é o de produzir um gado de leite para um rebanho de 12 litros de leite, 10 a 15 litros de leite a pasto, com altos sólidos, com macho de valor, com mais fertilidade, com menos problema de mastite, esse tipo de coisa que é sempre um problema para o pessoal do leite. Isso é uma coisa interessante também. É uma outra vertente que a gente percebe que tem crescido a demanda para esse tipo de animal. E onde que estão os criadores no Brasil do cimental? Hoje o criador de cimental brasileiro tem espalhado pelo Brasil inteiro. A gente tem criador na Bahia, no Goiás, em Minas. Tá ampliando, tá certo? Cada vez mais, como eu te falei, nós éramos 5, hoje somos 23. Então isso tem aumentado e isso é muito positivo, porque aí as pessoas têm um acesso a um touro mais próximo, a uma genética mais próxima. Hoje um grande problema é o frete. Você vende um animal, agora fizemos esse shopping que nós fizemos agora, o trabalho de frete, de logística é muito complicado. O frete hoje ele é muito caro, sobretudo para uma pecuária que está em baixa, né? O valor está baixo. Há 2 anos atrás a gente vendia touro a 20 mil reais, hoje está vendendo a 14. Então o frete ele aumentou o preço, ele não baixou. Então proporcionalmente ele passa a representar muito nessa comercialização. O criador até quer fazer, mas aí às vezes até esbarra nessa questão do frete. É um problema. Às vezes é um impeditivo, porque levar um animal para a Bahia é um... Né? Então, eu acho que são algumas coisas, que nem você comentou, da questão do aplicativo, de você ter essa segurança, de um contrato, de você ter toda essa questão, vamos dizer, de uma segurança no negócio. Isso é muito positivo.
é um fator também importante, acho que para a segurança dos dois lados, isso é Sim. importante, também pode facilitar, assim como seria muito legal se a gente tivesse um frete mais viável, mas com frete não tem jeito, que aí depende de combustível, depende, né? E aí é uma outra questão. Ficaria A mais tendência fácil, é ele exatamente. representar mais assim nesse nosso negócio, eu acho, Aham. né? Tá joia. Eu gostaria de agradecer muito, Mamado, a tua abertura aqui para a gente, o teu tempo disponibilizado aqui para as pessoas que acompanham o nosso podcast, que acompanham o Negócio Animal. Eu acho que eu posso dizer, né? Você já teve animais lá no Negócio Animal à Venda e vai Teremos, colocar mais lógico. animais lá entre as safras de venda que você faz do shopping, né? E é muito bacana porque é uma maneira de fazer uma negociação com segurança e então com certeza a gente vai ter animais de raça muito elaborada aqui da fazenda do Mamado ali no aplicativo. Gostaria de agradecer muito o teu tempo, a tua dedicação, a tua história aqui para o Negócio Animal, para o podcast Negócio Animal e desejar bons negócios aí e sempre que a gente puder a gente volta a bater um papo contigo para saber como é que está o andamento da raça aqui no Brasil. Legal, Gustavo, para a gente é um prazer. Realmente, eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta interessante e importante para a nossa comercialização também. Então, a gente está muito contente com isso aí e estamos sempre à disposição para quem quiser conhecer nosso trabalho aqui. É um grande prazer E recebê-lo. como é que o pessoal pode entrar em contato, Mamado? Bom, a gente tem Cimental no Instagram, né? Cimental do Mamado. O meu telefone é o 14 99775 2026, 14 99775 2026. A gente está sempre disponível para receber, a gente gosta de mostrar em loco mesmo, porque eu falei, o papel aceita tudo, um vídeo Sim. diferente, né? O bom é vir em loco, então é só entrar em contato que a gente está super à disposição. É isso aí, muito obrigado pela participação, um grande abraço, você que está assistindo esse vídeo, siga a gente, faça assinatura aqui no YouTube e clique no sininho para ser avisado de outras entrevistas super interessantes que a gente está fazendo. Muitíssimo obrigado e dizer também que, olha, o Mamado eu posso considerar um incentivador do nosso trabalho porque ele foi um dos primeiros que colocou o animal ali no aplicativo. Eu não sei se você sabia disso, mas foi um trabalho, né, da Júlia. A Júlia trabalha com a gente no Negócio Animal e é contemporânea e se formou junto com o Mamado. Então, agradecer isso também, Amado. É um incentivador do nosso trabalho, acreditar no nosso trabalho aí, colocando animais à venda aqui no nosso aplicativo. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos e até uma próxima.